Tá, mais o Davi. Então tá, pessoal, bom dia então. Como vocês sabem, na última aula a gente ficou pela metade lá nas propriedades de potenciação. Então, o que eu vou fazer com vocês é a gente vai dar mais uma revisada nessas propriedades de potenciação, porque a gente vai precisar fazer bem, tá, gente? Essa parte que é saber essas propriedades. Muito dos exercícios que nós vamos fazer é quase uma bíblia para nós ter que ver essas propriedades de potenciação. Então, eu vou rever aqui as propriedades com vocês. Como vocês já viram comigo na semana passada, eu vou passar um pouquinho mais rápido. Então, por gentileza, qualquer dúvida, entre em contato aí, deem uma freada aí e me perguntem, tá? Se vocês tiverem alguma coisa que vocês não entenderam. Essa parte vocês vão precisar saber bem. E até eu estou começando justamente do início, porque eu gostaria do seguinte: se alguém tem algum lugarzinho aí, ou se alguém está anotando, por gentileza, deixem anotado essas propriedades, porque vocês vão precisar, tá, gente? Vocês vão precisar mesmo dessas propriedades. Então, é o seguinte, nós já vimos as propriedades, e eu passei como primeira propriedade para vocês, foi esta daqui. Quando nós temos zero elevado a n. Zero sobre qualquer expoente vai dar quanto? Zero. Isso, zero. Então, nós temos aqui, nossa primeira propriedade é que zero na n vai dar zero. Então, nós temos uma segunda propriedade que me diz que é o seguinte: e se eu tiver 1 elevado a n? 1 também é um número bem interessante, porque 1 eu posso botar qualquer expoente para ele, que ele nunca vai perder o seu valor. Então, 1 eu posso botar o expoente que eu quiser para ele, tá? Então, 1 sempre vai dar 1. Nós temos a terceira propriedade, que é justamente a elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 será igual a ele mesmo. Só que aqui vai dar o próprio A. Perfeito. Eu tenho uma quarta propriedade, que seria justamente isto aqui. Nós já vamos entrar nas operatórias. Está faltando alguma aqui? Assim, A elevado a zero. Quanto é que dá A elevado a zero? 1. Isso, vai dar 1. A elevado a zero dá 1. Só que nessa nós temos uma restrição. Alguém sabe me dizer qual é a restrição dessa propriedade? Não pode ser zero. O A. Isso, o A precisa ser diferente de zero. Isso aqui. Porque, obviamente, se eu aceitasse isso daqui, eu estaria indo contra a primeira propriedade, certo? E nós temos aqui nossa quinta propriedade, e essa quinta propriedade já entramos nas operatórias. O que ficaria aqui se fosse A na N multiplicado por A na M? Tem que somar N e M, os expoentes. Isso, conserva-se a base, soma-se os expoentes. M mais N. Sexta propriedade, que também é operatória, seria isto. A na N dividido por A na M. N menos M. E isso ficaria A na N menos M. Isso. Lembrando ainda que isto daqui pode ser escrito na forma de fração, né? Eu posso ter também A na N sobre A na M. E isso, quando acontece, eu posso dizer que é A sobre... Perdão. A na N menos M. Certo? Também funciona com as nossas frações. Tá aqui, então. Nós já temos 6 propriedades aqui. Bem, sétima propriedade. A sétima propriedade seria esta. A na N elevado a M. N vezes M.
Isso, então nós temos que conserva a base e multiplicamos os expoentes. Então, isso é n vezes n. Exatamente. Temos a oitava propriedade. A oitava propriedade, esta daqui, o pessoal acaba confundindo muito, gente. Eu tenho muita gente que erra, inclusive no terceirão ainda tenho gente que tem o costume de errar por causa desta propriedade. Essa propriedade seria essa daqui, ó. Se eu tivesse A vezes B elevado a N, A gente, nessa daqui, o que vai acontecer? a gente separa, coloca A sobre N vezes B sobre N. Isso, aqui praticamente uma distributiva, o expoente é de cada um dos termos. Só que um grande problema que eu tenho, Ana, que eu digo que é um problema que eu tenho lá no terceirão, como todo ensino médio, eu acho que é o erro mais constante que eu tenho. É o pessoal querer usar esta propriedade quando aqui for mais, e não se Ah, pode tá. usar quando é mais. Quando for o sinal de mais ou o sinal de menos ali, lembre-se que aquilo ali é aí ele passa a ser um produto notável. É aquele que tem que fazer chuveirinho. Então, não se esqueçam, esta propriedade, ela é exclusiva para quando a gente tem multiplicação e divisão, tá? Então, por favor, não vão usar isso aqui quando tiver soma ou quando tem subtração. Quando tem soma ou subtração, é um produto notável. Daí eu tenho que fazer aquele chuveirinho, certo? Bem, nona propriedade. A nona propriedade seria isto aqui. E se eu tivesse A dividido por B na N? Fica, Praticamente é praticamente a mesma coisa, só que fica dividido. isso, A na N dividido por B na N. Só não se esqueçam que essa nona propriedade aqui também pode ser escrito na forma de fração. Se eu tiver A sobre B elevado a N, isso também é A na N dividido, ou melhor, A na N sobre B na N, que é a mesma coisa que A na N dividido por B na N. Tá, gente? Então, serve tanto para divisão quanto para fração. Como vocês sabem, eu nem precisaria dizer isso, porque toda fração é uma divisão, né? Então, ela também serve para as frações. Nessa daqui, eu só gostaria que vocês tomassem um certo cuidado. Lembrem-se de um detalhe. Potência de uma fração, ela tem que estar entre parênteses. É diferente de eu fazer isso aqui, ó. A sobre B na N. Nesse caso, o expoente é só de quem? É só do Lá. numerador. É só do A, tá? Então, para que uma potência seja da fração, ela precisa estar entre parênteses. Se não tiver parênteses, significa dizer que esse expoente é só do numerador. Então, tomem cuidado com isso. Eu tenho a décima propriedade. Nossa décima propriedade seria esta. A elevado a menos n. E agora, o que eu faço quando o expoente é negativo? A gente troca e coloca no denominador, coloca o 1 sobre A na menos N. Não, na N. 1 sobre A na N. Isso, na verdade, o que acontece é o seguinte, já vamos lembrar de uma palavrinha. Expoente negativo tem um significado. Expoente negativo significa inverso. E lembre-se que inverso não é a mesma coisa que oposto. Oposto é quando a gente troca o sinal, certo? Inverso é quando a gente inverte a nossa fração. Numerador passa a ser denominador e denominador passa a ser a nossa, perdão, numerador passa a ser denominador e denominador passa a ser numerador. Então, aqui o que acontece é o seguinte, isso daqui poderia ser escrito A sobre 1 elevado a menos n, né? Porque o 1 é denominador, e como o sinal negativo significa inverso, a gente inverte isso daqui. Então, isso vai ficar 1 sobre A na n, certo? Está aqui, então, esta propriedade, tá?
Alguém sabe me dizer por que que expoente negativo significa inverso? Por que que desse negativo ser inverso? Vamos entender? Sim, professor. Para nós entendermos isso, vocês fariam essa continha aqui para mim. Ó. Imagine que eu tenho A ao cubo dividido por A na quinta potência. Pela propriedade aqui, bases iguais, conserva a base A, e aqui nós teríamos 3 menos 5. Então, isso aqui seria A na menos 2. Poxa, mas quanto vai dar esse A na menos 2? Então, vamos fazer um pouquinho diferente. A ao cubo dividido por A na quinta não seria assim? A ao cubo dividido por A na quinta. E A ao cubo seria A vezes A vezes A. O A na quinta seria A vezes A vezes A vezes A e vezes A. Pelo cancelamento, eu posso cancelar esse com esse com este e esse com este. Consequentemente, aqui em cima não sobrou nada, fica 1. Lembrem que o cancelamento não torna 0, torna 1. E aqui embaixo ficou A vezes A, que ficou A ao quadrado. Então, isso aqui ficou 1 sobre A ao quadrado. Opa, não é a mesma coisa que o de cima? Então, isso daqui significa dizer que é 1 sobre A ao quadrado. Está aqui. Significa dizer que o expoente negativo foi quando a gente fez a divisão e o de baixo, ou seja, o nosso denominador, tem expoente maior. Então, o que vai sobrar é justamente no de baixo e não no de cima. Entenderam agora por que expoente negativo significa inverso? Significa dizer que esse número pertence ao denominador e não ao numerador. Por isso que a gente sempre inverte para poder trocar o sinal do expoente. Ficou claro, gente? Sim, professor. Então tá, vamos adiante. Alguém vai tirar uma foto, alguma coisa, eu até dou uma guardada, senão eu vou apagar, que eu tenho mais algumas propriedades. Na verdade, Pode são... apagar, tudo. Eu já anotei. Tá, beleza. Gente, são só 3.843 propriedades, tá? Não é brincadeira, já estamos quase acabando já. Vamos lá, 11ª propriedade. Eu vou botar como uma nova propriedade, mas vou ser bem sincero para vocês, não é uma nova propriedade, não. Na verdade, é praticamente a 10ª. E se eu escrevesse A sobre B na menos N? Aí fica B sobre A na N. Isso. A essência continua a mesma. Expoente negativo significa inverso. Então, inverte B sobre A, e aí eu posso trocar o sinal do expoente. Tranquilo. Então, essa 11ª é mesma 10ª. Tá? Vamos lá, então, para a 12ª. Esta daqui eu quero ver se vocês vão lembrar. E se eu tivesse isto, A elevado a M dividido por N? E se o expoente for fracionário? E aí? Aí vira uma raiz. Só não lembro onde é que vai o M e onde é que vai o N. Isso, bem lembrado, Ana. Lembrem-se de um detalhe, gente. Escrever expoente fracionário significa a mesma coisa que escrever raízes. Então, o que vai acontecer é isso aqui, para não esquecer mais, certo? Tá aqui, isso vai ser uma raiz, a base continua o mesmo aqui, então ela vai ser, e o segredo estaria ver quem é M e quem é N. Inclusive, para os alunos, eu faço eles lembrarem da balada. Eu sei que é esdrúxula essa minha comparação, mas olha, quando o pessoal lembra, o pessoal não esquece, tá? Aqui, obviamente, na balada, quem está por cima é quem está dentro da balada.
Quem está por baixo é quem está fora da balada. Então, ó, quem está por cima está por dentro, quem está por baixo é porque está por fora. Essa é a nossa propriedade. Então, toda vez que vocês tiverem um expoente fracionário, significa dizer que o m, que é o de cima, continua como expoente, só que o n, que é o nosso denominador, ele é o índice. Então, o denominador é o índice, o numerador continua como expoente. E uma informação importante, tá, gente? Gostaria que todo mundo lembrasse de um detalhe. Nós estamos falando de propriedades, todas essas propriedades que vocês estão vendo aqui, ela tem caminho de ida, mas tem caminho de volta. Muitas vezes a gente vai precisar fazer uma propriedade dessa ao contrário, tá? Então, se eu tiver uma potência, uma raiz, eu posso fazer ele ser um expoente fracionário. Se eu tiver aqui um número que é positivo, eu posso inverter a fração para ele voltar a ser negativo. Então, lembrem-se, gente, desse detalhe. Todas as nossas propriedades têm caminho de ida, mas também tem o caminho de volta. Muitas vezes a gente vai ter que usar também esse caminho de volta, tá? Então, olha só, gente, só para mostrar que esta propriedade aqui funciona, eu vou fazer uma raiz simples, então a gente vai fazer a propriedade ao contrário e vou mostrar para vocês que ela funciona. Se eu pedisse para vocês a raiz de 81, todo mundo sabe me responder. Qual é a raiz de 81 mesmo? 9. 9, perfeito. Mas eu vou tentar resolver usando esta propriedade aqui para vocês verem como ela funciona. 81 seria a mesma coisa que raiz quadrada de 3 na quarta potência. Todo mundo concorda? 81 fatorando dá 3 na quarta potência. Consequentemente, se isso é uma raiz, eu posso escrever como expoente fracionário. Isso seria 3. E aqui eu teria 4 sobre o índice, que é 2. Quem está dentro está por cima, quem está fora está por baixo. Está aqui. E se vocês notarem, o que acontece? 4 não é divisível por 2? Quanto é que dá 4 dividido por 2? 2. Então, 3 ao quadrado, que vai dar 9. Fechou? A propriedade funciona? Funciona. Tranquilo? Todo mundo entendeu essa propriedade? Sim. Nós vamos para a última propriedade que eu vou passar para vocês. 13ª propriedade. E última, prometo. O que vai acontecer aqui é o seguinte, essa eu vou deixar vocês me dizerem qual é o significado dela. Essa, inclusive, é a propriedade da base 10. Alguém pode me dizer quanto é que dá 10 elevado a zero? 1, perfeito. 10 na primeira potência. 10. 10. 10 ao quadrado. 100. 100. 10 ao cubo. 1000. 1000. Gente, significa dizer que aí você já consegue me dizer qual é a propriedade da base 10. Qual é a propriedade quando a base é 10? O número de expoentes é o número de zeros. Exato. Exatamente. Quando a gente tem o expoente, o expoente me indica justamente a quantidade de zeros que aparecem. 2, 2 zeros, 3, 3 zeros. É até por causa desta facilidade que a gente usa justamente essa potenciação para usar a notação científica. Tá, gente? Então, é por isso que a gente usa a base 10 lá na notação científica, porque ele é o número mais fácil da gente fazer as potenciações. Mas agora eu tenho mais um desafio, essa propriedade ainda não acabou. E se eu dissesse isto aqui, eu tenho 10 na menos 1. Isso daqui é 1 sobre 10, que é a mesma coisa que 0,1.
Quanto é que daria 10 na menos 2? Isso é 1/100, que seria 0,01. 10 na menos 3 seria 1/1000, um milésimo, que seria 0,001. Agora, com o expoente negativo, alguém poderia me dizer como é que eu posso proceder, então? Vira número decimal. Isso. O expoente negativo vira número decimal, mas para ficar fácil da gente saber o resultado, vocês podem usar três critérios diferentes, tá, gente? Quem preferir. Se vocês observarem justamente o sinal negativo significa inverso, como vocês já sabem. Se ele é inverso, observe que aqui deu 10, virando fica 0, certo? Então, invertendo 10, vai ficar 0,1. Invertendo 100, 0,01. Invertendo 1000, vai ficar 0,001. Então, eles ficariam esses números invertidos. Segunda critério que vocês podem usar. Também está indicando quantos zeros tem. Um zero, dois zeros, três zeros. Só que lembrem que o primeiro zero vai ser sempre onde vai estar a vírgula. E o terceiro e último critério, que se vocês quiserem usar, também dá para usar, seria isto. 1, uma casa atrás da vírgula, menos 2, duas casas atrás da vírgula, menos 3, três casas atrás da vírgula. Então, o expoente também pode indicar quantas casas atrás da vírgula vocês têm. Tá? Então, vocês podem usar esses três critérios para usar aqui a base 10. Ficou claro, gente? Todo mundo entendeu? Propriedades que nós vamos ver são estas. Agora, chega da gente revisar e nós vamos começar agora justamente com a parte que nos cabe. Posso apagar? Espera só um pouquinho, professor, a parte do 10 sobre menos 1, né? Tá, tranquilo, eu dou um tempinho. Só quero que vocês me freiem mesmo, porque agora eu não consigo ver vocês anotando ou não, né? Deu, pro. Deu? Então, beleza. Vamos lá. Então, aqui, encerra a nossa parte de revisão e agora nós começamos o nosso conteúdo mesmo. Gente, só gostaria de chamar a atenção de vocês é o seguinte, tá? O prof, na verdade, eu vou quebrar um pouco o protocolo da apostila de vocês. Na apostila de vocês, primeiro vem funções exponenciais, para depois equações. Eu, particularmente, não concordo muito com esta ordem. Porque acontece o seguinte, muitas vezes, quando a gente vai fazer a função, quando a gente faz substituição, a gente acaba numa equação. Então, não dá para saber uma função sem saber a equação. Esse, pelo menos, é o meu ponto de vista. Então, nós vamos primeiro trabalhar com a equação. Então, já aviso vocês, porque hoje eu estou sem minha apostila aqui, os exercícios que vocês devem fazer são os exercícios sobre equações exponenciais. Então, caprichem, façam os exercícios depois de hoje, porque assim, olha, esse tipo de equação vai ser praticamente um jogo de paciência. Então, o que vai ser um divisor de águas é a prática em relação a esse conteúdo, tá, gente? Então, vamos trabalhar bastante lá nos conteúdos, que depois eu vou cobrar esses exercícios de vocês, tá? Inclusive, eu gostaria de fazer uma manifestação aí. Eu estou recebendo muito poucas dúvidas em relação a exercício da apostila, tá? Então, gostaria que vocês trabalhassem mais. E, olha, podem trazer para as nossas aulas dúvidas que vocês tiveram sobre os conteúdos. Vocês já sabem disso, tá? Vamos lá, então. Nós vamos começar agora com a parte sobre equações exponenciais. Só o nome já assusta, não assusta? Galerinha, o
Seguinte, então. Quando é que eu sei que uma equação é exponencial? Alguém tem alguma ideia de como é que a gente sabe quando a equação é exponencial? Quando os números têm expoente? Na verdade, é quase isso, Ana. Na verdade, a gente vai saber que é uma equação exponencial quando a incógnita está no expoente. Então, é qualquer equação que a incógnita está no expoente. Olhou incógnita no expoente, significa dizer que nós temos uma equação exponencial. Inclusive, para deixar até vocês mais tranquilos, gostaria de dizer que vocês, desde o sexto ano, na verdade, inclusive muitos de vocês viram isso comigo, desde o sexto ano, vocês já viram equações exponenciais, só que vocês não sabiam disso. Alguém lembra de um exercíciozinho que eu passei para vocês uma vez que dizia mais ou menos assim? 3 elevado aqui expoente para dar 9. Aí vocês tinham que colocar o expoente ali. Sim, Lembram lembro. desse? Então é o seguinte, qual é o expoentezinho que eu vou botar ali? 2. 2, perfeito. O diferencial que nós vamos ter agora, que em vez de botar um quadradinho aqui, simplesmente eu vou cobrar de vocês assim. 3 na x é igual a 9. Então, se 3 na x é igual a 9, qual é o valor do x? 2. Isso, x é 2. Então, já vou passar já a primeira dica para vocês. Quase todas, eu diria assim, ó, uns 80% de todas as continhas que a gente vai fazer, vocês vão, na verdade, fazer um critério simples. Nós vamos ter duas maneiras de resolver exponenciais, tá? O primeiro, que vai ser o mais usado, seria o que nós chamamos de igualar bases. Então, para resolver isso aqui, gente, na maioria dos casos que nós vamos fazer mais ou menos isso. 3 na x, tranquilo, 3 na x. Mas o 9 dá para fatorar. E a fatoração do 9, como vocês sabem, 9 é 3 ao quadrado. E aí a gente vai usar um critério matemático simples. Se eu tenho uma igualdade de potências e as bases são iguais, o que significa com os expoentes? Os expoentes também são iguais. Aí entra aquela partezinha que vocês adoram, né? Aí vamos cortar a base e aí x igual a 2. Está aqui. Esse é o principal critério que a gente vai usar aqui para resolver isso aqui. Vamos ver se vocês entenderam. Então, vou deixar vocês tentarem fazer isso daqui. Se eu dissesse para vocês agora que 5 na x é igual a 625, alguém pode me dizer qual é o valor do x? Alguém consegue me dizer qual é o valor do x? Estão tentando fazer, pelo menos? Não? Sim, Então, então, gente, olha só. eu acho que é 4, né? 25 vezes 25. Isso. Então, é o seguinte, gente, olha só. O primeiro critério. Quando a gente tem essa igualdade, a gente usa um critério bem simples, que é a fatoração. 625 dá para fatorar. Isso aqui dá por 5, que dá 125. Isso dá por 5, que dá 25. Dá por 5, que dá 5. E dá por 5, que dá 1. Então, meu 625 é 5 na quarta potência. Então, ficaria 5 na x é igual a 5 na quarta potência. Consequentemente, x igual a 4. Primeira regrinha que eu não botei no primeiro. Isso são equações, tá, gente? E também um outro critério que a gente tem que usar é o seguinte: todas as equações, a gente deve colocar o conjunto de solução. Então, o conjunto de solução aqui é 4.
Tranquilo? Todo mundo lembra o que é conjunto solução e o que é conjunto universo? Ai, ai, ai. Lembra ou não lembra? Não lembro. Bem, então vamos lá. O seguinte, dentro da matemática, a gente tem dois tipos de conjunto que a gente geralmente usa junto com as equações. Os dois conjuntos são o conjunto universo e o conjunto solução. O que seria o conjunto universo? O conjunto universo, que é o conjunto U, ele sempre indica para mim quais são as respostas que eu posso aceitar, tá? Então, aqui, geralmente, aqui, ó, vocês observaram que eu não passei o conjunto universo, mas eu poderia ter colocado aqui para vocês, ó, U igual a reais. Significa dizer que para essa equação eu só vou aceitar quais resultados? Valores reais. Se eu colocasse U igual a naturais, eu só aceito valores naturais, tá? Então, conjunto universo significa aqueles que eu posso aceitar como resposta, tá? Se eu dissesse, por exemplo, para vocês, qual seria o conjunto universo se eu estou pensando numa pessoa que é menor de idade, em relação à sua idade? Alguém consegue me dizer quais são as possibilidades? O meu conjunto universo é uma pessoa de menor. Seriam todas as idades até ela chegar no 18? Eu, 18. Isso, exatamente. Então, vocês observem que geralmente o conjunto universo ele me dá um conjunto de muitas possibilidades. E daí o que é o conjunto solução? É aquele que satisfaz a condição e que está dentro do conjunto do nosso conjunto universo. Aqui, 4 é um número real? É. Então está dentro dos reais, posso aceitar como resposta. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Já vou passar mais um exemplo sobre conjunto universo aqui. Vamos fazer o seguinte. O terceiro exemplo, eu daria para vocês o conjunto universo como números naturais. Certo? E o que eu vou passar aqui para vocês, vamos ver, desafio para vocês tentarem. 0,2 elevado a x vai dar 625. Alguém pode me dizer qual é o conjunto solução desse problema? E agora, ferrou? Como é que eu vou resolver isso daí? Primeiro, esqueçam o conjunto universo. Conjunto universo a gente só vai se preocupar lá no final, depois de resolver. A primeira coisa é resolver isso aqui. Alguém pode me dizer qual é o resultado para x nessa equação? Alguém pelo menos me diz o que vocês acham que eu devo começar aí? Como é que eu começo? Com a fatoração de 625? Perdão, eu não consegui ouvir direito. A tua voz O foi Rafael disse com a faturação de 625. Pode ser. A fatoração do 625 vai ser importante, vou precisar. Então, 625 vai ficar 5 na quarta potência. Mas aqui eu tenho 0,2 na x, eu preciso igualar essas bases. E A gente não 0,2. pode colocar 2 sobre 10? Bem, boa. Já é um bom começo. Só que 2 sobre 10 dá para simplificar, não dá? Dá para ficar 1 sobre 5. Então, beleza. Então, no lugar de número decimal, eu posso botar 1 sobre 5, que é o valor de 0,2, elevado a x. Só que aqui ainda as bases não estão iguais. E aí? O que eu faço para as bases ficarem iguais? Já tem um Coloca bom... um embaixo de 5? É isso. Aí dá para fazer corte. Exatamente. O que nós vamos fazer é usar as propriedades. E aqui eu vou usar a propriedade ao contrário. Dá para inverter essa fração? Dá. Isso aqui ficaria 5 sobre 1. Só que quando eu faço isso, o que acontece?
Expoente fica Então, negativo. sobre 5 do outro lado. Então, aqui vai ficar menos x. E aqui vai Ah, ficar tá. 5 na quarta potência. Bem, o 1 vai fazer alguma diferença aqui embaixo? Não. Não. Então, posso tirar. Isso vai ficar 5 na menos x, que é igual a 5 na quarta potência. Agora, nós temos bases iguais? Temos. Agora, pode cancelar. Então, eu tenho que menos x é igual a 4. Multiplica por menos 1, teríamos que x é igual a menos 4. Tá aí. Achamos o valor do x. Alguém pode me dizer, então, agora qual é o conjunto solução aqui? Não podia, porque tinha que ser um número natural. Perfeito. Lembre-se, para eu considerar a solução, eu preciso olhar o conjunto universo. Ele está me dizendo o que eu posso aceitar. E aqui só posso aceitar números naturais. Então, nesse caso, solução é vazio. Porque menos 4 não é um número natural. Então, se ele não pertence a isso aqui, eu não posso aceitar ele como resposta. Todo mundo entendeu? Então, fiquem muito atentos. Vocês precisam saber essa ideia do conjunto universo e conjunto solução. Vocês imaginem se isso daqui tivesse caído no vestibular e vocês não tivessem visto isto. Todo mundo ia jogar lá o menos 4 e ia errar. Certo? Lembrem-se, conjunto universo, ele é o regulador. Ele diz o que eu posso e o que eu não posso aceitar. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Sim. Beleza. Posso apagar? Pode esperar um pouco. Na verdade, eu posso Posso, fazer um print. posso esperar um pouquinho, sim. Essa conta é que nem o professor disse, né? É paciência e prática. Exato. É bem isso mesmo. Olha, a gente tem que fazer, inclusive vou ser bem sincero com vocês, a maioria dos erros nesse tipo de equação é a gente não ter paciência e querer atropelar os passos. Sim, E porque quando a gente qualquer coisinha já dá zebra na conta inteira. Tipo, se tu não tomar cuidado, se tu não tiver paciência de fazer com calma, tu não. Por exemplo, o menos ali, eu já não ia. Só ia inverter a ordem, porque não ia lembrar, ou não sei. São Exatamente. coisinhas pequenas. Então, tomar muito cuidado, tá, gente? Tomem muito cuidado nesse tipo de equação, que ela realmente é um joguinho de paciência. Vocês vão ter que fazer com bastante cuidado, porque qualquer deslize pode me fazer errar a conta. Tá? Posso apagar agora? Espera só um pouquinho, professor. Tá, estou esperando. Então, vocês me avisem quando estiver liberado aí. Deu, pro. Deu? Então, beleza. Vamos nessa. Tá, vamos continuar. Agora eu vou mostrar para vocês, a gente vai fazer uma um pouquinho mais articulada, tá? Então, gostaria que vocês tomassem muito cuidado. E olha só, essa que nós vamos fazer aqui. Imaginem isto, 2 elevado a x vezes 4 elevado a x mais 1 vezes 8 elevado a x mais 2, que é igual a 16 elevado
a x mais 4. Tá aí, então, nossa continha aqui. Gente, e agora? O que vocês acham que eu devo fazer? Eu acho que primeiro tem que igualar a base de todos, não? Exatamente. Então, na maioria dos casos, a gente começa sempre com a fatoração. Não tem outra coisa que a gente vai fazer que não seja isso. Então, aqui eu tenho 2 da x vezes o nosso 4, eu posso trocar ele por 2 ao quadrado, concordam? Que vai ficar x elevado a x mais 1. Vezes... Por que eu posso trocar o 8? 2 na terça. Isso, 2 ao cubo, que é o nosso 8. Isso elevado a x mais 2. Que é igual... O 16 eu posso trocar por quê? 2 na quarta. 2 na quarta potência. 2 na quarta potência elevado a x mais 4. Tá aí. E agora, o que eu faço? Agora tem que multiplicar os expoentes, tipo, como a gente tinha feito, n vezes m. Isso, o que está acontecendo aqui, realmente, a Ana tem toda a razão. A primeira coisa que está atrapalhando é ter potência de potência. Então, vamos nos livrar de potência de potência. Isso ficaria 2 na x vezes... Não se esqueçam que potência de potência a gente multiplica os expoentes. Mas aqui eu já tenho um erro muito comum. E tem gente que vai perder questão em prova por causa disso. Vai pegar o 2 e multiplicar pelo x e acabou. Lembre-se que esse 2 está multiplicando uma expressão. Então, aqui, gente, obrigatoriamente eu tenho que fazer uma distributiva. Certo? Então, isso aqui ficaria 2 elevado a 2 vezes x dá 2x, e 2 vezes 1, que vai dar 2. Então, não se esqueçam. Quando for uma expressão, é distributiva essa multiplicação. Não é multiplicar só o da frente. Vezes 2, e aqui, mesmo procedimento. Aqui nós teríamos 3x mais 6. Que é igual, aqui eu tenho 2, isso vai ficar 4x mais 4 vezes 4, que vai dar 16. Tá aí, ó. Joguinho de paciência. Um passo de cada vez. E agora, o que eu faço? Alguém pode me dizer o que eu devo fazer? Vamos lá, gente? O que eu devo fazer agora? Qual é o próximo passo? Professor, não sei. Mexer nos expoentes, acredito. Uhum. Bem, é que muita gente, tá? Até a resposta que eu estava tentando arrancar de alguém Professor, aí. posso falar o que eu talvez seja? Como é que é? Somos expoentes? Isso, perfeito. Sabe o que é, Ana? Eu estava tentando, e a outra turma já caiu nessa pegadinha quando eu fiz a pergunta. O pessoal já disse para eu cortar as bases. Gente, não dá para cortar base ainda. Por que eu não posso cortar? Desse lado eu tenho uma, daquele lado eu tenho 3 bases. Eu só vou poder fazer o corte das bases quando nós tivermos uma base de cada lado. Tá? Aqui a gente não tem uma base de cada lado. Então, propriedades. Aqui não é multiplicação de números de mesma base? Multiplicação de números de mesma base, conserva a base e soma-se os expoentes. Então, aqui vai ficar 2 elevado a x, mais 2x mais 2, mais 3x mais 6, que é igual a 2 na 4x mais 16. Agora sim. Agora nós temos uma base de cada lado? Sim. Sim. Se nós temos uma base de cada lado, o que a gente pode fazer? Cancelar essas bases. E aí eu já vou aproveitar para reduzir isso aqui, né? Dá para reduzir. 1x com mais 2x com mais 3x, isso ficaria um 6x.
2 mais 6 vai dar mais 8. E é igual, lá no outro quadro, eu tenho 4x mais 16. Olha só, agora temos uma equaçãozinha simples. Então, teríamos que 6x menos 4x é igual a 16 menos 8. 2x é igual a 8, x é igual a 8 dividido por 2. Então, teríamos que x vale 4. Está aqui. Como eu não botei conjunto universo para vocês, toda vez que não tiver conjunto universo são os reais. Isso é um número real? É. Então, solução 4. Notaram, gente? Muito difícil? Não, professor. Isso. Então, nossas equações exponenciais têm esse. E agora, posso dar mais uma dica aqui para vocês que é importante. Como eu disse para vocês, a gente ainda não fez a outra forma, tá? A gente ainda não fez uma do outro modelo. A gente está fazendo só por igualar bases. Mas o que está acontecendo aqui, gente? Quando é que eu tenho certeza que eu preciso igualar bases? Então, já vai ficar essa dica para vocês. Nós vamos ter duas formas de resolver equações. Uma, a gente iguala a base, e quando a gente não consegue igualar bases, a gente faz por substituição. Então, esses são os dois critérios. Quando é que eu sei que eu vou fazer por igualar bases e quando é que eu vou fazer por substituição? Basta olhar em todas as bases que vocês têm. Qual é o sinal que nós temos entre as bases? Opa, só tem sinal de vezes e de divisão, é igualar bases. Então, se tiver só multiplicação e divisão, a gente vai igualar bases. Só que não se esqueçam, a gente vai olhar vezes e divisão nas bases. Esqueçam de olhar expoente. Vocês têm que olhar só base. Aqui era tudo multiplicação, tá vendo? Então, nós vamos igualar bases. A gente vai fazer por substituição quando aqui nas bases aparecer adição e subtração. Apareceu adição e subtração na base? Esquece, não dá para igualar a base. A gente não tem propriedade de somar bases na potência. Então, a gente vai ter que fazer por substituição, tá? Então, gente, essa já vai ficar a primeira dica de interpretação do exercício para vocês, tá? Sinais nas bases, vezes ou divisão, é igualar bases. Se tiver soma ou subtração, nós vamos ter que fazer substituição, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Pode apagar? Pode, pronto. Beleza. Vamos brincar mais um pouquinho sobre conjuntos, sobre o nosso conjunto universo. Agora, para esse outro exemplo, eu vou dizer para vocês que novamente passamos a ter o conjunto dos números naturais, certo? E nesse daqui eu quero mostrar para vocês também o seguinte, às vezes uma sutilidade vai fazer a gente resolver que é muito simples. Imagine se eu dissesse isso aqui para vocês. 7 elevado a x ao quadrado menos 2x menos 15, que é igual a 1. Alguém poderia me dizer como é que eu resolvo esta equação? Deixa eu até botar em parênteses, já que isso aqui é uma expressão, né? E aí? Alguém tem alguma ideia de como é que a gente resolve isso? Alguém consegue me apontar uma resposta? Não, professor. Acho que não. Bem, aí entra aquela questão da sutilidade.
Aqui observe que eu já tenho só uma em cada lado, então não tem nem vezes, então nós vamos igualar bases nessa daqui também. E aí vocês estão esquecendo de uma propriedade bem interessante, que seria isso. A na zero não é igual a 1? Eu não preciso de bases iguais. Então, qualquer número elevado a zero é porque dá 1. Então, isso eu posso dizer que 7 na x ao quadrado menos 2x menos 15 é igual, no lugar do 1, qual é a base que eu estou procurando para ficar igual? Vê se vocês concordam. Isso é 7 na zero. Posso trocar o 1 por 7 na zero. Não é sutil? E agora, o que eu faço? Cota a base, aí aquela equação ali aquela função Então, ali. teríamos que x ao quadrado menos 2x menos 15 vai ter que ser zero. E nós acabamos de ganhar uma equação do segundo grau. Então, lá rapidinho para a gente fazer isso aqui, porque eu ainda quero passar para vocês o outro modelinho. Delta seria menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 15. Então, teríamos que o delta é 4 mais 60. Então, temos um delta que é 64. Certo. Então, teríamos que x é igual a menos b, ou seja, menos menos 2, mais ou menos a raiz do delta, que é 64, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, teríamos x é igual a 2 mais ou menos 8 sobre 2. Então, temos um x' que é 10 dividido por 2, que vai dar 5. E temos um x duas linhas, que é menos 6 dividido por 2, que vai dar menos 3. Alguém pode me apontar qual é a solução desse problema? Vazio. Não. Ah, tá, 5. Eu só vi o menos 3. O menos 3 eu não posso aceitar porque ele não é natural. Mas o 5, sim. Esse não, esse sim. Então, minha solução fica só o 5. Então, tá aí. E aí, exercíciozinho bom, né? E muitas vezes a gente não nota. Mas se vocês observarem, vocês fizeram uma propriedade ao contrário. Se todo número elevado a zero dá 1, então eu posso trocar 1 por qualquer número elevado a zero. E foi o que a gente fez aqui. Me avisem quando estiverem prontos. Prontos, né? Desculpem falar, mas aqui geralmente as meninas são mais participativas nessa turma. Se bem que o Gustavo participa também bastante aqui pelo nosso chat. Só um minutinho para você. Deu? Já deu? Já deu? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Deu? E agora? E agora? Deu pra. Então tá, beleza. É que eu não quero deixar vocês saírem da aula sem saber a segunda forma de fazer, certo? Então, a gente vai ver agora aquele modelo especial que nós precisamos da substituição.
Vou botar aqui um exemplo aqui para vocês, então. Imaginem esta conta agora. 4 elevado a x menos 12 que multiplica 2 na x, que é igual a menos 32. Todo mundo já reparou que essa não daria para igualar bases? Qual é o indício que eu tenho ali que não dá para igualar bases? Não é multiplicação e nem divisão. Isso, aqui nós temos um menos que está aparecendo na base. Então, esse é um indício que a gente não vai conseguir fazer. Então, apareceu o menos e o mais nas bases, não vai dar para fazer. Então, é o seguinte, essa daqui a gente vai fazer por substituição. E para fazer por substituição, a gente tem um critério bem simples. Qual é esse critério? Nós vamos ter que encontrar termos iguais. Tá, que termo igual a esse? Muitas vezes vai estar na nossa cara. A gente vai procurar esse termo justamente onde a gente tem a nossa incógnita. Qual é a incógnita que eu tenho? Opa, x aqui, ó, na nossa. Observem que o 4 eu consigo mexer, mas esse 2 não dá para mexer, concordam? 2 não tem fatoração. Então, provavelmente, o termo que eu estou procurando seria este, porque ele não dá para mexer. Então, vamos tentar mexer no 4 aqui, ó, porque eu vou ter que ter termos iguais para poder fazer a substituição. Alguém pode me dizer o que eu posso mexer ali naquele 4? Coloca 2 ao quadrado. Isso, beleza. Então, aqui eu tenho 2 ao quadrado, que está elevado a x, menos 12, que multiplica, já vou botar aqui 2 na x, que é igual a menos 32. Até aí, tranquilo? Agora, se vocês observarem, isso daqui é potência de potência. Potência de potência, qual é a regra mesmo para potência de potência? Multiplica 2 vezes x. Isso, a gente multiplicaria, só que ali a ideia não vai ser multiplicar, porque eu preciso termos iguais, lembram disso? Mas como aqui dali é potência de potência e a gente multiplica, a multiplicação não é comutativa, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, o que eu posso fazer? Vai dar alguma diferença se eu trocar esses dois de posição? Vai mexer alguma coisa no valor se eu só trocar os dois de posição? Não. Então, eu posso dizer que isso seria 2 na x elevado ao quadrado, menos 12, que multiplica 2 na x, que é igual a menos 32. Vocês observaram que acabamos de encontrar termos iguais? Qual é o termo igual que nós temos? 2 na x. 2 na x. Então, aqui está perfeito para a gente fazer a nossa substituição. Para fazer a substituição, então, agora a gente vai pegar esse termo igual, que é o 2 elevado a x, e a gente vai batizar ele com um outro nome. 2 na x eu vou chamar de y. Tranquilo? Então, todos os lugares que eu tenho 2 na x, eu posso trocar por quem? Y. Por y. Então, aqui, se vocês observarem, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Aqui onde era o 2 na x, nós vamos colocar o nosso y. Com isso, eu ficarei com y ao quadrado menos 12y mais 32 igual a zero. Opa, agora dá para resolver. Isso ficou uma equação do segundo grau. Certo? Sei que a gente está passando um pouquinho do tempo, tá, gente? Mas eu preciso terminar isso daqui com vocês, tá? Vai mais uns 2, 3 minutinhos no máximo. Então, é o seguinte, gente, agora isso aqui ficou uma equação do segundo grau, dá para resolver. Consequentemente, vocês começam com delta. Delta seria menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 32. Então, teríamos que o delta vai dar 144 menos 128. Significa dizer que meu delta dá 16. Opa, beleza. Delta é 16.
Se o delta é 16, agora vamos para outra parte. E aqui eu gostaria que vocês tomassem mais um cuidado. Que na outra parte da equação do segundo grau, a gente está acostumado a trabalhar x igual. Aqui não é o x, a gente está procurando quem? O y. Nossa equação está em cima do y. Então, o y é igual menos o menos 12, mais ou menos a raiz de 16, sobre 2 vezes 1. Então, teríamos que y é igual a 12 mais ou menos 4 sobre 2. Então, isso vai abrir um y', que seria 16 dividido por 2, que vai dar 8, e temos um y duas linhas, que será 8 dividido por 2, que vai dar 4. Acabou a conta? Acabou a conta, gente? Não, Por que não acabou? porque tem que substituir. Isso, porque, na verdade, aqui eu quero saber o valor do x, não o valor do y. Então, o que nós vamos fazer é justamente isso. Vamos voltar da substituição. Vocês sabem que 2 na x vale y. E isso agora está abrindo duas possibilidades para mim, porque nós temos dois valores para o y. A primeira possibilidade é que 2 na x está valendo quanto? O primeiro valor do y é 8. E 2 na x seria, qual é o valor do segundo y que nós achamos? 4. Então, agora, aqui dá para igualar bases. 2 na x é igual a 2 ao cubo. Opa, x igual a 3. Primeira resposta. Aqui, 2 na x, que é igual a 2 ao quadrado. Olha, igualamos bases, x igual a 2. Então, agora sim, temos a solução. Solução 2 e 3. E aí, gostaram desse exemplo? Sim, professor. Tá, gente, enquanto vocês vão anotando, eu gostaria apenas de reafirmar para os senhores. Tentem fazer os exercícios lá da apostila e até diria o seguinte, ainda dou, nesse conteúdo, dou prioridade para vocês fazerem o caderno de atividade, que ele está mais próximo do que eu cobro em prova. Tá? Então, tentem fazer os exercícios. E para a semana que vem, eu gostaria que, além da gente continuar esse conteúdo, tá? Que eu vou passar mais alguns exemplos para vocês, vocês trouxessem as dúvidas dos exercícios da apostila. Tá bom? Então, gente, já vou me despedindo, que eu já passei do horário aí, eu já estou deixando vocês atrasados para a próxima aula já. Então, um beijão para todos, um ótimo final de semana. Tá? Beijo, professor. Bom Tchau, final de semana. professor. Bom final de semana. Obrigada Obrigado. pela aula. Bom final de semana. Obrigado, igualmente, gente. Beijão a todos e tchau, tchau. Só vou manter um tempinho aí, porque eu sei que tem gente anotando, né? Mas deixa pelo menos eu interromper a minha gravação aqui.